E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Alexandre Sabino, eu sou auditor fiscal do trabalho e hoje a gente vai bater um papo sobre as tabelas da nova NR3. A gente não vai falar sobre toda a norma regulamentadora número 3. A gente vai falar sobre como ler as tabelas da nova redação da NR3, tá? Lembrando, a nova NR3 ela passa a vigorar a partir do dia 20 de janeiro do ano de 2020. Ela foi publicada no final de 2019, teve um intervalo entre a sua publicação e o início da sua vigência. Então, se você estiver assistindo essa videoaula antes do dia 20 de janeiro de 2020, essas regras ainda não estão valendo. Mas, se você estiver assistindo essa videoaula do dia 20 de janeiro de 2020 em diante, né, pelo menos até uma futura, uma outra alteração, valem as regras que estão nessa videoaula, tá bom? Então, reforçando, não é uma videoaula sobre toda a NR3, tá? E essas regras só passam a valer a partir do dia 20 de janeiro de 2020, tá? Aí embaixo vocês têm o meu perfil no Instagram, que é o Alexandre Sabino AFT. Acessem lá o Instagram de vocês, encontrem o meu perfil, passem a seguir o perfil, porque no perfil do Instagram é onde eu posto todo dia coisas práticas da área da saúde ocupacional, segurança no trabalho, direito do trabalho, tá? Como que isso tudo funciona no nosso dia a dia, tá? E é isso aí. Vamos lá. Eu estou um pouco rouco, mas vocês me perdoem, mas eu acho que não vai ter muitos problemas não, tá? Como vocês sabem, a norma regulamentadora número 3 é aquela que trata do embargo e da interdição, ou seja, sobre a possibilidade da auditoria fiscal do trabalho utilizar o seu poder de polícia para intervir num negócio privado, né? É sobre a possibilidade de paralisar a atividade de um canteiro de obra como um todo, ou paralisar a atividade de um setor, de um estabelecimento comercial, de uma área de um setor, de uma área de um estabelecimento industrial, paralisar uma máquina, paralisar uma atividade, paralisar um serviço, né? Interromper o funcionamento de determinado setor de uma planta industrial, tá? Isso é o embargo, que é quando para a obra como um todo, e a interdição, que é a paralisação de um setor de atividade, um equipamento, um serviço, uma máquina, ok? Gente, essa aí é a tabela 3.3 da nova NR3, né? Vão ter duas tabelas mais ou menos com essa mesma configuração, que é a tabela 3.3 e a tabela 3.4. A tabela 3.4 ela é mais rigorosa, a gente vai ver como faz a leitura dessa tabela, porque a tabela 3.4 trata do direito coletivo, tá? Sobre acidentes coletivos. A 3.3 é sobre o acidente individual. Ah, Sabino, então a NR3 está falando que uma vida vale menos do que 10 vidas. Não é isso. É porque o direito coletivo ele tende a ser mais rigoroso do que o direito individual. Não é à toa que se você for no Ministério Público da sua cidade, né, fazer uma denúncia contra o bar em frente ao seu prédio, que fica com música a madrugada inteira, música alta, não deixa ninguém dormir, o que a pessoa do MP vai falar? Olha, volta no seu prédio, faz um abaixo-assinado e traz para cá, para a gente fundamentalizar, né, uma provável ação civil pública, por exemplo. Por quê? Porque você tem toda uma coletividade prejudicada, e não só você. Tá? Então, não é que uma vida vale menos do que 10 vidas, não é isso. É que o direito coletivo ele é mais rigoroso por concepção, né, do que o direito individual. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai se ater aí à tabela 3.3, mas o raciocínio é o mesmo do 3.4. Tá? A gente vê que aqui em cima a gente tem a classificação do risco atual, situação encontrada. Aqui embaixo, a classificação do risco de referência. Tá? Aqui em cima é o atual, aqui é referência, a gente já vai saber o que, que é isso. Tá? Situação objetivo, aqui em cima é situação encontrada, e aqui embaixo situação objetivo. E aqui embaixo o excesso de risco. A gente tem uma legenda aí, ó, extremo, substancial, moderado, pequeno, nenhum, e aqui em cima, né, é onde essa legenda é aplicada. Então a gente já vai entender o que, que é esse excesso de risco aí. Beleza?
Então vamos lá, 3.3.1. A caracterização do grave e iminente risco deve considerar a consequência como resultado ou resultado potencial esperado de um evento, conforme a tabela 3.1, e a probabilidade, como a chance de o resultado ocorrer ou estar ocorrendo, conforme a tabela 3.2. Então a gente já vê que agora a caracterização do gravemente risco deve considerar a consequência e a probabilidade. Tá? Se a gente for reescrever o 3.3.1 para facilitar o nosso entendimento, a gente pode escrever assim: a caracterização do grave e iminente risco deve considerar a consequência de um evento danoso e a probabilidade desse evento danoso acontecer. Olha só que legal. Então, por exemplo, eu vou caracterizar, estou vendo uma situação, né? Pô, existe o risco de queda. Qual a consequência da queda? É isso tudo que eu tenho que avaliar agora para caracterizar o gravemente risco. Qual é a consequência dessa queda e qual a probabilidade dessa queda acontecer? Então, isso tudo agora está muito tranquilo de ser feito, não é só subjetivamente falando, com as tabelas da nova NR3, e é por isso que a gente está fazendo essa videoaula. Então, gente, não sejam econômicos, não sejam egoístas, compartilhem à vontade essa videoaula. Tá? Deixem o like de vocês aí embaixo, se inscrevam no canal do YouTube, né? E marquem ali aquele sininho das notificações, que aí toda postagem nova que a gente fizer, vocês já vão ser imediatamente notificados. E compartilhem pelo WhatsApp, pelo Telegram, pode compartilhar à vontade para 3, para 5, para 10 pessoas, porque a galera vai chegar a um ponto que eles não vão saber utilizar essas tabelas, né? Então, nosso objetivo é ajudar nessas leituras, tá bom? Então, voltando, o 3.3.1 está falando o que para a gente? Que agora, para a gente caracterizar o gravemente risco, a gente tem que considerar a consequência de um evento danoso, né? E a probabilidade desse evento danoso acontecer. No exemplo da queda, qual a consequência da queda e qual a probabilidade dessa queda acontecer, tá bom? E é com tudo, por exemplo, um soterramento, uma intoxicação, uma amputação, né? No caso da amputação, qual a consequência da amputação é a perda do membro, né? E qual a probabilidade dessa amputação acontecer? Na verdade, a amputação é a própria consequência, né? Então, por exemplo, vamos supor que um trabalhador está utilizando uma prensa sem nenhum tipo de proteção, né? Aí a gente tem que ver o quê? Qual é a consequência de um evento danoso, por exemplo, o colapso da prensa. Qual é a consequência? É a amputação da mão do trabalhador. Qual é a probabilidade desse colapso acontecer? É isso que a gente tem que avaliar, tá bom? Então, gente, vamos lá. A gente vai ver a consequência, tá? Ela é classificada. A consequência pode ser nenhuma consequência, consequência leve, consequência significativa, consequência severa ou consequência morte. E a probabilidade, que a probabilidade agora é classificada em rara, remota, possível e provável. E olhem só que legal. Aí à esquerda desses quadros coloridos que eu coloquei, classificação do risco atual. Classificação do risco atual. Situação encontrada. E aí embaixo, classificação do risco de referência. Situação objetivo. Então, enquanto essa parte aí de cima olha para agora, situação encontrada, a de baixo vai olhar para o futuro, situação objetivo, é aonde que eu quero chegar. Por isso que aquele argumento, mas isso nunca aconteceu, ele não é válido, por quê? Esse argumento está olhando para o passado. Nossa, doutor, mas isso nunca aconteceu aqui. Está olhando para o passado. E a nova NR13, ela olha para o presente e projeta o futuro. Ela não olha para o passado. É a situação encontrada e a situação que eu tenho para o objetivo. Em momento nenhum, a nova NR3 vai olhar para o passado. Então, isso nunca aconteceu aqui. Está olhando para o passado. Então, não adianta. Tá bom? Isso que eu achei muito bacana
dessas alterações aí da norma regulamentadora número 3. Então, gente, vamos continuar. 3.3.3. Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal do trabalho deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. Então, a gente não vai ver, no exemplo da queda, a gente não vai ver a consequência da queda junto com a probabilidade. Primeiro, avalia a consequência. Só depois que avalia a probabilidade. E isso tem que ser feito separadamente, tá bom? E a classificação das consequências deve ser efetuada de acordo com o que está na tabela 3.1 e a classificação das probabilidades de acordo com o que está na tabela 3.2, tá? E a cara da tabela 3.1 é essa aí, ó. Né? Igual eu já falei para vocês, a consequência é classificada em morte, severa, significativa, leve e nenhuma. Qual que é a diferença entre elas? Morte, óbito imediato ou que venha a acontecer posteriormente. Por exemplo, o trabalhador ele está trabalhando naquele ambiente com sílica livre em suspensão e não tem proteção de nada, não tem exaustão, o trabalho não é feito umidificado, ele não tem a máscara de filtro químico, com carvão ativado, etc. Tá? Que é aí, claro, que tem que ser avaliado o EPI adequado ao risco. Então, não tem nada. Esse cara pode morrer, mas ele vai entrar no ambiente e morrer imediatamente? Pum, vai cair? Não. Né? Ele vai passar... Peraí que eu estou com a janela aberta, passando um carro com som aqui. Né? Ele vai passar anos adoecendo. Então, isso vai acontecer posteriormente. Então, mas a consequência é o quê? É morte. Porque a sílica, quando ela entra na nossa via respiratória, ela não sai, petrifica o nosso pulmão, a gente vai perdendo capacidade respiratória. Vai morrer. Tá? Vai morrer. Então, a consequência morte é morte imediata ou que vem a acontecer posteriormente. A severa é uma lesão permanente, uma amputação, por exemplo. Né? A perda de uma visão, a perda da capacidade auditiva, isso tudo o quê? Não tem volta. Então é permanente. Né? Isso não tem cura. Né? Você perdeu a visão, não tem cura. Perdeu a audição, não tem cura. Né? Amputou um braço, uma mão, um pé, uma perna, né? Em função de um acidente ocorrido no ambiente de trabalho. Então, é uma consequência, a pessoa continua viva, mas fica uma sequela permanente. Tá? Significativa. Né? É aquele prejuízo à integridade física ou à saúde que implica incapacidade temporária um prazo superior a 15 dias. Por que 15 dias? Porque é o prazo que a Previdência estabelece como parâmetro. Né? Então, 15 dias, para falar a mesma língua da Previdência, adotou-se um intervalo de 15 dias. Então, se eu quebrei um braço, eu vou ficar com... melhor dizendo, se a consequência para o evento danoso é quebrar um braço, quebrar uma perna, por exemplo, então uma incapacidade temporária superior a 15 dias. Então, uma consequência significativa. Se for uma consequência, uma incapacidade inferior a 15 dias, por exemplo, uma torção de um braço, torção de um pé, é uma consequência leve. Isso tudo deve ser avaliado para consideração do grave e iminente risco. Vocês estão lembrando, né? Ou consequência nenhuma. Se o evento danoso acontecer, não vai ter consequência nenhuma, tá? E a tabela 2, 3.2, traz as probabilidades. A classificação de uma probabilidade provável quando não tem medida nenhuma de proteção. Nada. Ou reconhecidamente inadequado. Sabino, o que é reconhecidamente inadequado? Por exemplo, nesse nosso exemplo, o trabalhador está lá nesse ambiente com sílica livre em suspensão, né? E o empregador entrega uma máscara descartável contra poeira. Em 3 minutos, essa máscara está completamente saturada. Né? Então, é como se não existisse. Ou você está numa escavação, na borda de uma escavação de 10 metros de profundidade, e em vez de ter a proteção contra a queda ali na borda dessa escavação, colocam a fita zebrada. Isso é uma medida de prevenção? Não é. Então é reconhecidamente inadequado. Se eu tropeçar, precisar me apoiar ali naquela fita zebrada, a fita zebrada vai junto comigo para o fundo dessa escavação. Né?
ou se eu estou trabalhando a 20 metros de altura na periferia de um prédio em construção e eu estou sem cinto, não tem linha de vida para eu atracar meu cinto, que eu estou sem ele, não tem proteção coletiva contra queda, e ali colocam uma fitinha zebrada ou colocam uma plaquinha, afaste-se. Né? Então isso não serve para nada, um quadro de distribuição elétrica com fiação exposta, gambiarra, o barramento onde chega a eletricidade da rua, todo exposto, né? Uma plaquinha, perigo, corrente elétrica, afaste-se. Né? Uma plaquinha, perigo, é reconhecidamente inadequado. Né? Então não tem medida nenhuma de prevenção, nada, não tem, tá tudo exposto, tudo gambiarrado, a junção de um fio com o outro está amarrado ali, não tem uma fita isolante, não tem nada. Então, inexistente, medida de prevenção inexistente. Tá? Então, é uma classificação provável. Quando existe uma medida de prevenção, mas ela apresenta desvios significativos. Né? Então, já é uma classificação possível. Tá? Classificação possível. Quando você tem medida de prevenção adequada, mas com pequenos desvios. Né? Ainda que em funcionamento, não há garantia de que seja mantida sempre ou a longo prazo. É quando a variável comportamental interfere diretamente, significativamente na manutenção das medidas de prevenção. Então, quando você tem uma variável comportamental significativa, essa classificação é remota. Por mais que esteja tudo ali, a pessoa pode não utilizar aquilo que está ali. Né? Então, é uma classificação remota. A medida é adequada, né? Mas não há garantia de que ela seja mantida a longo prazo. Por exemplo, vamos pensar aí numa serra-fita, né, de açougue, você tem aquele braço articulado que é para você empurrar o pedaço de carne em direção à serra. Né? Em quase a totalidade das fiscalizações, a gente encontra o quê? Aquele braço levantado e amarrado com a sacolinha de supermercado. Né? Porque o trabalhador, às vezes, ele não foi treinado, ele nem teve a prática necessária, ele acha que aquilo atrapalha. Então, o braço está ali, né? Mas em função de um desvio comportamental, né, a gente não consegue garantir de que ele funcione a longo prazo, por causa de uma variável comportamental. Então, é uma classificação de uma probabilidade remota. Né? E a classificação rara, né, medida de prevenção adequada, filé, ela vai continuar, né, por exemplo, uma proteção fixa numa máquina. Né? A proteção fixa é aquela que o trabalhador tem até dificuldade de retirar. Você precisa de uma chave especial para retirar aquela proteção fixa. Então, se ela foi projetada adequadamente, está com material resistente, está o enclausuramento funcionando adequadamente, então você tem uma probabilidade rara. Né? Por quê? Porque a medida de prevenção é adequada e tem a garantia de continuidade dessa situação. Então, uma consequência, caso, tipo assim, um evento danoso, por exemplo, uma máquina afiada, com um monte de dente, que gira numa alta velocidade. Então, se você olha para uma situação dessa e vê qual é a consequência caso um evento danoso aconteça, por exemplo, caso o eixo se rompa, qual é a probabilidade? Rara. Por quê? Porque você tem aí uma proteção adequada, você tem manutenção preventiva feita, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. 336. Na caracterização de gravemente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso de risco. Isso aí é novidade. Por meio da comparação entre o risco atual e o risco de referência. Olha só que legal. De novo, a nova NR3 não olha para o passado. Isso nunca aconteceu. Ela olha para o presente, que é o risco atual, é a situação que eu encontrei, e para o futuro, é a situação onde eu quero chegar. Tá? Então, o que é o excesso de risco? É o risco atual menos o risco de referência. É a diferença entre o que eu estou vendo e como a situação deveria estar. Tá? Então, o risco atual é a situação encontrada e o risco de referência é a situação objetiva. E a situação objetiva é o quê? É a realidade esperada pelas normas regulamentadoras. Tá? Então, por exemplo, se a gente for reescrever o item 336, na caracterização de risco grave iminente,
ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual, situação encontrada, e o risco de referência, situação objetivo. A gente pode escrever assim, ó, na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o quão distante a situação encontrada está da realidade esperada pelas normas. Olha só que legal, né? Então, encontrei uma situação. Quão distante essa situação está das NRs? É essa caracterização, é esse excesso de risco que vai dizer, ou seja, quão mais arriscada a situação encontrada está daquilo que a NR preconiza, é isso que vai dizer se a situação, se a realidade encontrada vai precisar ser interditada ou embargada. Assim fica complicado, mas a gente vai jogar todas essas informações na tabela 3.3 ou na 3.4, se for, por exemplo, o evento danoso for uma explosão, né? Então, aí é coletivo, porque todo mundo vai estar sujeito àquilo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai usar o 3.4, como a gente já disse, a 3.4 é mais rigorosa. Mas o raciocínio é o mesmo, então a gente vai usar aí os parâmetros da 3.3. Tá? Então, por exemplo, classificação do risco atual. Eu vou utilizar a consequência do evento danoso e a probabilidade desse evento danoso acontecer na situação encontrada. Aquilo que eu estou vendo agora. Eu vou ver a consequência de um evento danoso na situação que eu estou vendo agora e a probabilidade desse evento danoso acontecer agora, tá? Ou seja, vamos usar um exemplo, queda. Estou vendo trabalhadores desempenhando suas atividades na periferia de uma laje a 20 metros de altura. Então, qual vai ser a consequência da queda e qual a probabilidade dessa queda acontecer, tá? E vou avaliar também a situação objetiva, ou seja, qual é a realidade que a NR preconiza. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Opa, voltei. Qual é a consequência do evento? Então, avaliando o que a NR traz. Vamos falar a mesma coisa, queda. Eu vou verificar os parâmetros das NRs e vou ver qual é a consequência da queda nessa situação e qual é a probabilidade da queda acontecer mediante o material que as NRs me entregam. Falando assim parece complicado, né? Mas a gente vai facilitar. E aí eu vou cruzar essas duas informações para encontrar o meu excesso de risco, que pode ser extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Então eu vou ver o quão distante a situação de agora está daquilo que a NR me entrega, daquilo que a NR estabelece, daquilo que a NR me traz como referência de trabalho, tá bom? E olha só, o item 3.4.4. Não são passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Então, não são passíveis. Se o cruzamento daquelas informações der moderado, pequeno ou nenhum, a situação não é passível de ser embargada ou interditada. Portanto, se der extremo ou substancial, a situação é passível de embargo e de interdição, evidentemente. Tá? Então vamos lá. Se a consequência é significativa, lembrando, qual é a consequência significativa? Incapacidade superior, incapacidade temporária superior a 15 dias. E na minha probabilidade, eu vi que a probabilidade é possível. Ou seja, existe algum dispositivo de prevenção, mas ele é reconhecidamente inadequado. Não, eu acho que essa é do provável. Vamos voltar lá para ver? Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó, possível. Medidas apresenta desvios significativos. Então, eu estou vendo que existe alguma medida de proteção, tá? Mas ela apresenta desvios reconhecidamente
significativos. Então, a consequência do evento danoso é significativa. Por exemplo, vamos pensar aqui que a gestão do trabalho, né, do ambiente, permite com que trabalhadores subam e desçam correndo em alta velocidade uma escada. Então, qual é o evento danoso? Um tropeção e uma queda, né? Então, qual é a consequência? Significativa. O trabalhador pode quebrar um braço, pode quebrar uma perna, na situação que foi encontrada lá, tá? Então, qual é a probabilidade? Provável. Existe lá um aviso para o pessoal não correr, no DDS existe a orientação, né, o diálogo diário de segurança, existe orientação lá para o pessoal não correr, o técnico de segurança, quando fala para o pessoal não correr, né? A própria CIPA discute, falando, olha, o pessoal está correndo, mas a empresa não faz nada, não cobra, existe uma produtividade muito alta do pessoal, então o pessoal tem que ficar subindo lá para pegar o sapato lá no estoque, precisa subir e descer correndo muito, então o pessoal pode tropeçar, cair, quebrar um braço, quebrar uma perna. É um exemplo, tá, gente? Então é uma consequência significativa, afastamento superior a 15 dias, né, probabilidade possível. Existe alguma coisa direcionada para prevenção, mas ela apresenta falhas, né? E qual é a referência que a NR me traz? Não. Vendo que a NR me traz, a consequência seria leve ou nenhuma, leve o que é uma torção. Se houvesse realmente um gerenciamento, né, uma gestão de segurança do trabalho, né, no local, né, a empresa já teria tomado medidas administrativas, ela adotaria, melhor dizendo, medidas administrativas que impediriam que os trabalhadores subissem e descessem correndo a escada. Então, a consequência é em função própria até da velocidade, caso acontecesse um tropeção e alguém caísse, como a velocidade é uma velocidade normal, reduzida, poderia acontecer lá uma torção, né, de uma mão, de um pé. Então, a consequência que a ANR traz é uma consequência leve. O evento danoso pode continuar acontecendo, que é o tropeção, nesse nosso exemplo, né, o tropeço, né? Ou nenhuma, pode ser que nem aconteça nada, e a probabilidade é uma probabilidade rara, né? Vamos voltar lá para a gente ver o que é a probabilidade rara? Vamos voltar lá. Probabilidade rara. As medidas de prevenção são adequadas e existe a garantia de continuidade dessa situação, né? Ou seja, você tem o DDS, o técnico de segurança falando que o pessoal não pode subir e descer, existe aviso na escada falando, olha, não suba e desça correndo, na reunião da CIPA isso é estabelecido, a diretoria toma medidas administrativas quando o trabalhador sobe ou desce correndo, então já está na cultura da empresa, nesse nosso exemplo, né? De que não é para subir e descer a escada correndo, né? Então, qual a probabilidade? Por mais que exista aí a possibilidade de um pequeno desvio, ainda assim ela seria considerada remota, porque ainda há uma possibilidade, uma componente comportamental interferir no processo. Mas isso já está tão enraizado na cultura da empresa que, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, né, o cruzamento das informações que a gente considerou significativo e possível, leve em nenhuma e rara, vai resultar o quê? Num excesso de risco moderado. Olha a nossa legenda aí, ó. Então, a situação pode ser interditada? Não, ela não vai ser passível de interdição. Por quê? Porque deu moderado e a gente já viu lá no 344 que não são passíveis de embargo ou interdição as situações com avaliação de excesso de risco moderado. Tá bom? Mas, se o moderado, pequeno e nenhum não são passíveis de interdição ou embargo, o extremo e substancial, esses são passíveis de serem embargados e interditados. Vamos mudar completamente a nossa situação. Vamos pensar que a situação que eu estou vendo agora me traz uma consequência, por exemplo, queda do 20º andar. Probabilidade, provável. O pessoal está lá de chinelo, um dia de chuva, não tem cinto de segurança, não tem proteção coletiva na borda, tá? Na periferia da laje. Então, qual a consequência? Morte. O cara vai cair de 20 metros de altura
E qual a probabilidade? Provável, não tem nada. Se o que, nesse nosso exemplo, a NR trouxer uma consequência leve ou nenhuma, mesmo que ele caia, existe uma rede de segurança, né, que não permite que ele caia de uma altura superior a 1 metro, por exemplo. Né? Existe a proteção coletiva na periferia dessa laje, né? como proteção coletiva, mesmo existindo a rede de segurança, mesmo existindo a proteção na periferia da laje, o trabalhador está de cinto, está ancorado, ele foi treinado na NR35, todas as proteções coletivas, inclusive a linha de vida, foram projetadas por um profissional legalmente habilitado, foram implementadas segundo o projeto, respeitando as variáveis presentes no projeto, né? Ou seja, qual o evento da situação prevista na NR? O evento danoso é a queda. Continua sendo a queda. O pessoal está trabalhando na periferia de uma laje a 20 metros de altura. Mas qual é a consequência de uma leve? Da queda nessa situação que a NR me traz? Né? Nenhuma ou leve. Se ele cair aí de altura de 1 metro, ele pode ter uma pequena torção, porque a rede vai ampará-lo ali. Né? E qual a probabilidade que a NR traz? Remota. Porque como existe aí a variável comportamental, gente, é um exemplo que eu estou dando, tá? Só estou explicando como que a gente vai cruzar essas informações. Né? Então, ainda é passível aí da existência de uma situação comportamental, porque o trabalhador ele pode não estar de cinto, mas não se ancora na linha de vida, né? Ele retira propositadamente a proteção coletiva contra a queda, né? O guarda-corpo retira do lugar, então a gente classifica como remota. A prevenção existe, está adequada, mas aí dá uma possibilidade de uma eventual não continuidade no longo prazo. Probabilidade remota de acontecer. Então eu cruzo. Lembram, eu estou vendo a distância da situação que eu estou encontrando comparativamente ao ferramental que a NR me traz. Então, nesse nosso exemplo, consequência da situação atual, morte com probabilidade provável, comparando com a consequência leve ou nenhuma da NR e uma probabilidade remota, eu tenho o quê? Eu tenho um excesso de risco extremo. Então, o excesso de risco extremo determina que a situação seja passível de embargo ou de interdição. Então, nesse caso, pessoal, 20 metros de altura, com nada, sem EPI, sem EPC, né, sem treinamento, sem gestão de segurança, então a situação pode ser embargada ou interditada. Tá, gente? Ficou claro? Acho que ficou, né? Num primeiro momento pode ser que surja algum tipo de dúvida, mas esse cruzamento de informações é que vai determinar o quão distante a situação encontrada está daquilo que as NRs me trazem. Então, quando essa distância de risco é extrema ou substancial, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o embargo ou a interdição. Quando essa distância ela é moderada, pequena ou nenhuma, aí a situação não vai ser passível de interdição ou de embargo. Beleza? Então, gente, o 3511 fica dispensado o uso da metodologia prevista nessa norma para imposição de medida de embargo ou interdição quando constatada condição ou situação definida como gravemente risco nas normas regulamentadoras. Tá? Vamos reescrever. Quando a própria NR estabelecer o que é grave iminente risco, essa metodologia da NR3 não precisa ser utilizada. Algumas normas regulamentadoras já trazem em seu texto o que é grave iminente risco. Por exemplo, o anexo 2 da NR13, está lá no item 13.1.4, constitui risco grave iminente a falta de qualquer um dos itens a seguir, A ou B ou C ou D ou E. Então, se eu chego no estabelecimento, encontro uma situação que é prevista aí no 13.1.4, eu não preciso fazer toda essa parametrização presente na NR3. A própria NR13 está me falando que aquilo ali é gravemente risco. Então,
é gravemente risco. Por exemplo, a ausência de uma inexistência de inspeção numa caldeira. Né? Se eu não estou enganado, né? Se não me falha a memória, esse aí é um dos itens previstos aí nessas alíneas do item 3 e 1.4 do anexo 2 da NR13. Né? Então, tem inspeção na caldeira? Não, não tem. Gravemente risco. Claro, dependendo do tempo de utilização da caldeira, dependendo do tempo da última inspeção de segurança, caso tenha sido efetuado, tudo isso vai ser avaliado. Mas se a situação encontrada ela está prevista aí nesse exemplo, no 314 do anexo 2 da NR13, isso já é considerado gravemente risco e a gente não precisando aí fazer todo esse cruzamento de informações do quão distante o risco atual está daquela situação que a NR me proporciona. Gente, ficou claro? Deixem aí nos comentários. Se ainda tiver dúvida, coloca aí. Dúvida com relação à videoaula. Não dúvida com relação a uma situação específica. Situações específicas, gente, eu sempre peço que a unidade da inspeção do trabalho mais próxima seja procurada. Né? Então, caso tenha alguma dúvida com relação ao que a gente abordou na videoaula, pode deixar aí no comentário, dê a sua contribuição, fala se gostou, fala se não gostou, fala por que gostou, fala por que não gostou. É o espaço aí que a gente tem para interagir. E claro, não se esqueça aí de deixar o like no vídeo, caso você gostou, de compartilhar esse vídeo e lembrando do nosso perfil aí no Instagram, Alexandre Sabino AFT. Beleza, gente? Ó, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma videoaula que demorou um pouquinho mais aí do que eu gostaria, mas agora no YouTube você tem a opção aí de acelerar, né, a velocidade do vídeo, então é uma alternativa aí para você abreviar o seu tempo de estudo. E claro, a gente tem aí mais de 200 vídeos disponíveis no nosso canal, que eles ficam aí à disposição de vocês. Beleza, gente? Então esse aí era o assunto que a gente queria tratar. Nossa, quase 40 minutos já. Sinto muito, me perdoe, tá? Mas é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Grande abraço, né? Bom trabalho, bons estudos para todos e até a próxima, se Deus quiser, tá? Um abraço, galera. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, tchau.